Neste 23 de junho, um legítimo juiz forano completa 100 anos. Mas esse mais novo centenário já existia antes mesmo de ganhar as configurações com as quais chega hoje a data. O aniversariante de hoje já recebeu muita gente importante, inclusive Dom Pedro II e toda a família imperial. Com essas dicas, você já deve estar desconfiado que o dia e o ano são do Museu Mariano Procópio. Esse patrimônio histórico, artístico, cultural e turístico que a gente enche a boca para chamar de nosso. O museu, ele surge da chácara do Mariano Procópio, né? Então, a Vila Ferreira Lage, que é a primeira edificação aqui, que era a residência mesmo da família. E todo o parque, todo o entorno que envolve o prédio, né? O parque, o lago, as ilhas artificiais, isso tudo foi projeto de paisagismo. Então, foi feito um projeto arquitetônico e paisagístico para a chácara do Mariano Procópio. Em 1915, o espaço já recebia visitas de forma particular. Em 1921, o museu foi oficialmente inaugurado. A data de 23 de junho foi especialmente escolhida por seu fundador, Alfredo Ferreira Lage, em homenagem ao centenário de seu pai, o empreendedor e idealizador da Estrada União Indústria, Mariano Procópio Ferreira Lage. Em 1922, ele inaugura a Galeria Maria Amália, em homenagem à mãe dele, que tinha como objetivo, a casa já não cabia mais as obras de arte dele, e aí ele cria a galeria para expor as obras de artes plásticas, né? Escultura, pintura, passam a ser expostas na galeria em 22. A coleção soma 53 mil itens, em categorias como artes plásticas, livros raros, documentos, fotografias, mobiliário, prataria, armaria, entre outros. É inclusive no nosso Mariano Procópio que estão os trajes da coroação da maioridade e do casamento de Dom Pedro II e o traje de corte da princesa Isabel. Somos o primeiro museu de Minas Gerais e temos uma importância muito grande tanto para a história da cidade quanto para a história do estado também e do país, né? O Mariano Procópio é um dos museus mais importantes do Brasil, se você for ver sobre a história do Brasil do século XIX. A parlamentar é também historiadora e integra o Conselho de Administração da Fundação Museu Mariano Procópio, conhecida por MAPRO. É um conselho mesmo que delibera sobre as questões do museu, né? Então tudo passa pelos conselhos, o conselho do museu. Então tudo que vai fazer... tudo sobre o dia a dia do museu, né? Sobre o funcionamento, sobre restauro, tudo isso, tudo passa pelo conselho. Então é importantíssimo a gente ter representação lá. As comemorações pelos 100 anos do Mariano Procópio vêm acontecendo em ambiente virtual. A sequência especial da websérie A Peça da Semana apresenta sempre às segundas-feiras pelas redes sociais itens do acervo que ajudam a contar a história do museu. O destaque fica para as cenas inéditas de Alfredo Ferreira Lage, filmadas em 16mm nas décadas de 1930 e 40. Esse rolo ele foi adquirido pela Geralda Armon, né, que foi diretora do museu. E esse rolo ficou guardado muito tempo porque, segundo ela não tinha o aparelho de projeção desse rolo. É um rolo de 16mm e ela não tinha esse rolo. Então, depois disso, a gente não tem mais registros desse filme ser exibido. Então, a gente acredita que ele nunca tenha sido exibido ao público. No ano passado, o rolo foi digitalizado pela equipe técnica da Funalfa. Cenas no lago, ele trabalhando, ele orientando a própria Geralda Armon nesse trabalho de passar mesmo o bastão em relação à direção do museu, né?
ele com acervo, mostrando o acervo para pessoas que vieram visitar, solenidades, então é bastante rico o material. 2 lives foram programadas, uma para o dia 23 de junho, aniversário do museu, e outra para o dia 30. E para integrar o parque ao centenário, na terça-feira, dia 29, às 10 da manhã, tem distribuição gratuita de mudas de plantas na portaria da Rua Mariano Procópio. Tanto o parque quanto as edificações permanecem fechados à população, inclusive à imprensa. 2008 para 2009 houve o fechamento dos prédios para as obras de restauro, né? Tanto da Vila Ferreira Lage quanto do prédio Mariano Procópio. Em 2016 foi aberto parcialmente com uma exposição de esculturas na galeria e mais 2 salas que a gente usa para exposições temporárias. E eram essas salas que estavam abertas até o início da pandemia, né? A gente precisa urgentemente abrir esse museu, porque ali é fonte de conhecimento, de cultura, para que a gente possa levar a nova geração que nunca viu o museu aberto, né? Que possa entrar lá, conhecer a riqueza da nossa história. Junto a Laís, as vereadoras Cida Oliveira, do PT, e Thalia Sobral, do PSOL, respectivamente presidente e integrante da Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal, planejam uma visita técnica ao MAPRO. O intuito dessa visita técnica é que a gente conheça a real situação, o que está acontecendo agora, como está a situação, né, do acervo, como está a situação do museu. A gente quer se inteirar mesmo para que a gente possa batalhar por essa abertura, batalhar junto com o museu. A comissão tem feito muitas reuniões com setores relacionados à cultura e agora o nosso intuito é realmente colocar um foco sobre a questão museológica, né? Principalmente sobre o MAPRO. O ideal que todos nós sonhamos que seja reaberto integralmente, né? Mas como que isso vai se dar e quando vai se dar, eu ainda não sei maiores informações. Eu sei que existe um empenho muito grande, né, da gestão atual para que reabra o museu no menor espaço de tempo. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade, ainda que à distância. A gente sabe que muita coisa a gente gostaria de apagar da nossa história, né? Principalmente o período da escravidão, mas a gente não pode apagar a história, então o lugar certo dessas coisas estarem no museu, para que a gente conheça a nossa história, para que a gente não repita a nossa história, né? Saiba de onde a gente veio, de como a gente está hoje, por que a gente está hoje desse jeito. Então, muito importante o museu reabrir.